A pauta, peço ao secretário para fazer a leitura de correspondências. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 408, de 2011. Excelentíssimo senhor Vilmar Arantes Júnior. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto no parágrafo 2º, artigo 116 da Lei número 8.666 de 93 e inciso 21º do artigo 12 do Decreto Estadual número 43.635 de 2003, informamos a Vossa Excelência a assinatura do termo de cooperação para estágios obrigatórios número 35 de 2011, convenientes município de Arcos e Universidade Paulista. Objeto: concessão de estágios obrigatórios. Sendo só para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. Prezado senhor vereador Vilmar Arantes Júnior, presidente da Câmara de Arcos, com os meus cumprimentos, encaminho cópia do ofício número 99 de 2011, enviado para o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, senhor Oswaldo Borges da Costa Filho, referente à solicitação enviada para seu gabinete. Continuando ao inteiro dispor junto a esta Casa Legislativa, despeço-me com um cordial abraço, atenciosamente, Antônio Carlos Arantes, deputado estadual. Convite: o diretor do Fórum da Comarca de Arcos, juiz de direito Joaquim Moraes Júnior, tem a honra de convidar Vossa Excelência para a solenidade de entrega da medalha desembargador Hélio Costa ao ilustre senhor Clariano Cândido dos Santos, dia 2 de dezembro de 2011, às 20 horas, Salão do Júri do Fórum Senador Magalhães Pinto, Avenida Dr. Olinto Fonseca, número 4, Arcos, Minas Gerais. Entrada em projeto de lei de autoria do Executivo Municipal número 59. Peço ao secretário para fazer a leitura. Ofício número 400 de 2011. Senhor Presidente, o presente projeto destina-se a suplementar a rubrica aquisição de veículo e material permanente com recursos suficientes à aquisição de um veículo para atender às necessidades do gabinete. A matéria atende ao interesse público, razão por que aguardamos a sua aprovação. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. O Prefeito Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam abertas as dotações especificadas nesta lei de acordo com os valores e as unidades orçamentárias nele indicadas e, quando se fizerem necessários, o seguinte crédito suplementar. Secretaria Municipal de Governo, dotação 44.90.00, valor R$40 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários para atender ao que determina o artigo 1º desta lei é o excesso de arrecadação ou anulação parcial ou total de dotação. Artigo 3º. A abertura de crédito suplementar definida nesta lei não afeta a meta fiscal prevista para 2011, conforme definida na Lei Municipal número 2.351 de 2010. Artigo 4º. A utilização dos recursos para atender ao artigo 1º desta lei será feita por decreto do Executivo e atenderá ao que determina os artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação. Arcos, 11 de novembro de 2011. Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. Entrada em projeto de lei de autoria do Executivo Municipal número 60.
Ofício 404 de 2011, senhor presidente. O projeto de lei que segue apenso destina-se a suplementar a rubrica da Procuradoria Jurídica para pagamento de precatórios devidos pelo município. Trata-se de matéria atinente ao cumprimento de sentenças judiciais, para a qual solicitamos a sua aprovação. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, prefeito municipal. O prefeito municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º, ficam abertas as dotações especificadas nesta lei, de acordo com os valores e as unidades orçamentárias nele indicadas, e quando se fizerem necessários o seguinte crédito suplementar: Procuradoria Jurídica, dotação 44.90.000, valor R$100.000. Artigo 2º, os recursos necessários para atender ao que determina o artigo 1º desta lei é o excesso de arrecadação ou anulação parcial ou total de dotação. Artigo 3º, a abertura de crédito suplementar definida nesta lei não afeta a meta fiscal prevista para 2011, conforme definida na Lei Municipal 2.351 de 2010. Artigo 4º, a utilização dos recursos para atender ao artigo 1º desta lei será feita por decreto do Executivo e atenderá ao que determina os artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 5º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação. Arcos, 16 de novembro de 2011, Claudenir José de Mello, prefeito municipal. Entrada em projeto de lei de autoria do Executivo Municipal número 61. Ofício 406 de 2011, senhor presidente. O projeto que ora submetemos à apreciação da Egrégia Câmara refere-se à autorização para celebração de contrato com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arcos. O contrato terá por objetivo a concessão pelo município ao sindicato para o uso de bens públicos pelos produtores rurais. Os bens retrocitados consistem em um trator marca New Holland, carreta agrícola forrageira com ensiladeira, plantadora, adubadora, grade niveladora e arado reversível. Ante a urgência que a matéria requer em face da necessidade dos implementos pelos produtores, solicitamos que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, prefeito municipal. Projeto de lei número 61 de 2011. O prefeito municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, propõe a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato administrativo de concessão de uso a título gratuito com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arcos, declarado de utilidade pública pela Lei Municipal número 1331, de 10 de abril de 91, inscrito no CNPJ 16 780 710 0001, dígito 11, de bens móveis do domínio patrimonial do município de Arcos, compostos por trator tração 4x4, arado reversível 3 discos de 28, carreta agrícola forrageira com ensiladeira, grade niveladora, 28 discos de 20 e plantadora adubadora de 3 linhas, adquiridos através dos processos licitatórios número 49 e 224 de 2011, na modalidade de pregão presencial, números 33 e 155 de 2011, respectivamente, do tipo menor preço com recursos oriundos do contrato de repasse 032 82 65 36 de 2010, que se descrevem: trator agrícola de rodas, motor diesel, 4 cilindros, 75 cavalos, tração 4 rodas, rodagem dianteira 12,4 por 24, rodagem traseira 18,4 por 30, transmissão 8 velocidades frente e 2 velocidades ré, sistema hidráulico 3 pontos mecânico, direção hidrostática, pesos dianteiro, 2 válvulas de controle remoto com vazão de 59 litros por minuto,
tanque de combustível de 100 litros, todo marca New Holland, modelo TT 4030 4x4, carreta agrícola forrageira com ensiladeira com rodas e pneus marca Cremasco Encar 4800 Plus, plantadora adubadora de 3 linhas marca Jumil modelo 2040, grade niveladora 28 discos de 20 marca Baldan modelo SP 28x20, arado reversível 3 discos marca Baldan. Parágrafo único. A presente concessão de uso será realizada independentemente de processo de licitação, tendo em vista o relevante interesse público nos termos que dispõem os artigos 24, parágrafo 1º e 31, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município, uma vez que referidos bens serão utilizados sob a execução e orientação do concessionário por todos os produtores rurais do município de Arcos, nos termos do convênio firmado entre o município de Arcos e a União, via Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sem qualquer ônus para o poder concedente. Artigo 2º. A concessão a ser efetivada não gerará ao beneficiário qualquer direito à prescrição aquisitiva, sendo a posse precária e em caráter temporário. Artigo 3º. O prazo da presente concessão de uso terá duração de 5 anos. Artigo 4º. O concessionário ficará obrigado, sob pena de rescisão unilateral pelo poder concedente, durante o prazo de vigência do instrumento administrativo de concessão de uso, a tomar as seguintes medidas. Primeiro, observar e cumprir todas as disposições legais e regulamentares aqui previstas que se relacionem com o presente concessão de uso, bem como as ordens e instruções emanadas pelo poder concedente atinentes à espécie. Segundo, responder civil e penalmente por todos os prejuízos, especialmente perdas e danos que, decorrentes da má utilização dos bens móveis objetos do presente instrumento administrativo, possa eventualmente ocasionar ao poder concedente ou a terceiros. Terceiro, não causar embaraços quaisquer que sejam aos serviços do poder concedente. Quarto, atender com presteza a fiscalização do poder concedente. Quinto, zelar pela manutenção dos bens ora cedido em permissão de uso, para que sempre atendas às especificações técnicas contidas em seus respectivos manuais, devendo zelar pela sua manutenção, de quando com as atuais condições físicas, quando do recebimento dos mesmos, por meio deste instrumento cujos bens são novos. Sexto, arcar com todos os tributos, encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes do uso dos equipamentos objetos do contrato de concessão de uso. Sétimo, afixar logomarca da administração municipal, bem como adesivos em todos os equipamentos que compõem a patrulha mecanizada, com os seguintes dizeres: governo de parceria. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Arcos, 17 de novembro de 2011. Claudenir Zé de Melo, prefeito municipal. Entrada em projeto de lei de autoria do Executivo, número 62. Ofício número 405 de 2011. Senhor Presidente, estamos encaminhando-lhes anexo o presente projeto de lei destinado a substituir o projeto de lei número 45. O presente projeto é objeto do TAC, assinado com o Ministério Público, cuja cópia segue anexa. Sobreleva esclarecer-lhes que, por um lapso da nossa parte, fizemos constar na mensagem anterior a anuência da promotoria, quando, na verdade, estávamos em tratativas com aquele órgão. Por via de consequência, solicitamos o arquivamento do projeto número 45, tendo em vista que o presente projeto visa atender ao acordo com o Ministério Público, solicitamos que seja apreciado em regime de urgência. Projeto
número 62, de 17 de novembro de 2011. O prefeito municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, propõe a seguinte lei. Artigo 1º, fica afetada como área verde a gleba de terra número 01, situada em propriedade do município de Arcos, distando aproximadamente 500 metros do frigorífico Frigofer, sentido Arcos-Lagoa da Prata, de forma triangular, confrontando com a propriedade de Modesto Faria Gontijo e município de Arcos, contendo 18.979,20 metros quadrados. Artigo 2º, a área descrita no artigo 1º compensa as áreas dos loteamentos Verdes Sonhos 2, 3 e 4, situadas no bairro Floresta, contendo 18.668 metros quadrados, desafetadas pela administração municipal. Artigo 3º, são partes integrantes desta lei os mapas e os memoriais descritivos das áreas. Artigo 4º, revogadas as disposições contrárias, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Arcos, 17 de novembro de 2011, Claudenir José de Mello, prefeito municipal. Entrada em projeto de lei de autoria do Executivo Municipal número 63. Ofício número 405 de 2011. Senhor presidente, estamos encaminhando-lhes anexo o presente projeto de lei destinado a substituir o projeto de lei número 46. O presente projeto é objeto do TAC assinado com o Ministério Público, cuja cópia segue anexa. Sobreleva esclarecer-lhes que, por um lapso da nossa parte, fizemos constar na mensagem anterior a anuência da promotoria, quando, na verdade, estávamos com tratativas com aquele órgão. Por via de consequência, solicitamos o arquivamento do projeto número 46. Tendo em vista que o presente projeto visa atender ao acordo com o Ministério Público, solicitamos que ele seja apreciado em regime de urgência. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, prefeito municipal. Projeto de lei número 63, de 17 de novembro de 2011. O prefeito municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, propõe a seguinte lei. Artigo 1º, ficam desafetadas das suas destinações como áreas verdes, as áreas verdes número 36 e 37, situadas no loteamento denominado Cidade Industrial, prefeita Hilda Borges de Andrade, com as seguintes medidas. Área verde número 36, 5.748 metros e 94 centímetros quadrados. E área verde número 37, com 3.266 metros e 3 centímetros quadrados, totalizando 9.014 metros e 97 centímetros quadrados. Artigo 2º, fica afetada como área verde a área número 2, situada em propriedade do município de Arcos, adquirida em 13 de agosto de 90, distando aproximadamente 300 metros das áreas citadas no artigo 1º, tendo por confrontantes apenas o município de Arcos, contendo 9.081 metros e 66 centímetros quadrados. Artigo 3º, são partes integrantes desta lei os mapas e os memoriais descritivos das áreas. Artigo 4º, revogadas as disposições contrárias, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Arcos, 17 de novembro de 2011, Claudenir José de Mello, prefeito municipal. Entrada em projeto de lei de autoria do Executivo número 64. Ofício número 411 de 2011. Senhor presidente, o presente projeto visa suplementar a rubrica nele especificada da Secretaria Municipal de Saúde. A suplementação tem por finalidade propiciar a compra de equipamentos para melhor atender a população. Diante do interesse público evidenciado, aguardamos a aprovação do projeto. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, prefeito municipal. Projeto de lei número 64, de 18 de novembro de 2011. O prefeito municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º.
ficam abertos as dotações especificadas nesta lei, de acordo com os valores e as unidades orçamentárias nele indicadas, e quando se fizerem necessários o seguinte crédito suplementar: Secretaria Municipal de Saúde, dotação 44.90.000, valor R$ 70 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários para atender ao que determina o artigo 1º desta lei é o excesso de arrecadação ou anulação parcial ou total de dotação. Artigo 3º. A abertura de crédito suplementar definida nesta lei não afeta a meta fiscal prevista para 2011. Artigo 4º. A utilização dos recursos para atender ao artigo 1º desta lei será feita por decreto do Executivo e atenderá ao que determina os artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação. Arcos, 18 de novembro de 2011. Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. Entrada em projeto de lei de autoria do Executivo Municipal número 65. Ofício 410 de 2011, senhor presidente. O presente projeto visa corrigir distorções que às vezes ocorrem na elaboração de trabalhos e designação de tarefas. Destarte acontece de um servidor ocupante de um determinado cargo passa a exercer funções próprias de outro cargo. No caso dos dois cargos objetos desta lei, isso acontece com alguma frequência. Diante disso, a reivindicação do servidor tem fundamento, o que nos conduz a procurar corrigir a distorção por uma questão de justiça. É o que acontece no presente caso. Diante disso, solicitamos da Egrégia Câmara a aprovação do presente projeto, porque atende ao interesse público. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 65, de 21 de novembro de 2011. O Prefeito Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. Fica extinta uma vaga do cargo de encarregado de serviço conforme abaixo. Cargo, encarregado de serviço, número de vagas de 16 para 15 vagas. Artigo 2º. Fica aumentado em uma vaga o cargo de chefe de seção conforme abaixo. Cargo, chefe de seção, de 8 vagas para 9 vagas. Parágrafo único. As atribuições dos cargos constam da Lei Municipal número 2.251, de 26 de agosto de 2009. Artigo 3º. O disposto nesta lei não afeta a meta fiscal prevista para 2011, conforme definida na Lei Municipal número 2.351 de 2010. Artigo 4º. Os recursos necessários para atender ao que determina esta lei estão consignados em dotações próprias fora do orçamento vigente. Artigo 5º. Revogadas as disposições contrárias, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Arcos, 21 de novembro de 2011. Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. Entrada em projeto de lei de autoria do Executivo Municipal número 66. Ofício 413 de 2011. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por finalidade suplementar a Secretaria Municipal de Administração para o pagamento do parcelamento da dívida fundada com o INSS. A matéria é de cunho eminentemente contábil e a dívida será quitada no ano de 2015. Diante disso, solicitamos a aprovação do presente projeto. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 66, de 21 de novembro de 2011. O Prefeito Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam abertas as dotações especificadas nesta lei, de acordo com os valores e as unidades orçamentárias nele indicadas, e quando se fizerem necessários o seguinte crédito suplementar.
Secretaria Municipal de Administração, dotação 46.9000, valor R$20.000. Artigo 2º, os recursos necessários para atender ao que determina o artigo 1º desta lei é a redução de dotação parcial ou total, o superávit financeiro e o excesso de arrecadação. Artigo 3º, a abertura de crédito suplementar definida nesta lei não afeta a meta fiscal prevista para 2011. Artigo 4º, a utilização dos recursos para atender ao artigo 1º desta lei será feita por decreto do Executivo e atenderá ao que determina os artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 5º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação, arcos 21 de novembro de 2011, Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. Entrada em projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, número 67. Ofício número 414 de 2011. Senhor Presidente, o presente projeto atende à solicitação de Vossa Excelência contida no ofício número 102 de 2011, destinado a adequar as rubricas contábeis do orçamento da Câmara Municipal. Aproveito o momento para reiterar a Vossa Excelência e demais vereadores o meu apreço e sincera estima. Atenciosamente, Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 67, de 21 de novembro de 2011. O Prefeito Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam abertas as dotações especificadas nesta lei de acordo com os valores e as unidades orçamentárias nele indicadas e quando se fizerem necessários o seguinte crédito suplementar. Número reduzido da despesa. Número 1. R$21.000, número 13, R$55.000, número 27, R$25.000, total R$101.000. Artigo 2º, os recursos necessários para atender o disposto nesta lei será a redução no orçamento da Câmara Municipal nas seguintes dotações. 3, R$16.000, 5, R$4.000, 11, R$40.000, 22, R$3.000, 24, R$20.000, 29, R$18.000, total R$101.000. Artigo 3º, disposto no artigo 1º desta lei, não afeta a meta fiscal prevista para o exercício 2011, conforme definida na Lei Municipal número 2.351 de 2010. Artigo 4º, a utilização dos recursos para atender o disposto nesta lei será feita por decreto e atenderá ao que determina os artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 5º, revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação. Arcos 21 de novembro de 2011, Claudenir José de Mello, Prefeito Municipal. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 5011, que estima a receita e fixa a despesa do município de Arcos para o exercício de 2012 e dá outras providências. Dispensada a leitura, fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 50 de 2011, que estima a receita e fixa a despesa do município de Arcos para o exercício de 2012 e dá outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer. Tendo em vista que este projeto visa organizar a receita e a despesa do município para o exercício de 2012, entendemos que o projeto é legal, consideramos que é viável e encaminhamos para discussão e apreciação com a seguinte emenda. Emenda modificativa, onde se lê, artigo 4º, parágrafo 1º, autorizados a utilizar até 10 pontos percentuais da receita, leia-se artigo 4º, parágrafo 1º, autorizados a utilizar até 5 pontos percentuais da receita. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011.
assinado pelos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Geraldo Cláudio e Pedro César. Pela Comissão de Finanças do Orçamento e Tomada de Conta, vereadores Eduardo Carvalho, José Aparecido e Paulo Domingos. Coloco o projeto em segunda discussão. Não havendo manifestação, coloco em segunda votação. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. Vereador Geraldo Cláudio. A favor. Vereador Paulo Domingos. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Favorável. Vereador José Aparecido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 7 votos favoráveis e 0 contra em segunda votação. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 5711, que institui o registro de bens culturais de natureza e material que constituem patrimônio artístico, cultural e histórico do município de Arcos. Fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Conta sobre o projeto de lei que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio artístico, cultural e histórico do município de Arcos. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer: o projeto visa atender à legislação, dando amparo para o tombamento de bens culturais de natureza imaterial e, considerando estas informações, entendemos que o projeto é legal, encaminhamos para discussão e apreciação com as seguintes emendas. Emenda modificativa, onde se lê artigo 1º fica constituído, leia-se, artigo 1º fica instituído, onde se lê artigo 3º e consistirá na inscrição em vão dos seguintes livros. Terceiro, livro de registro das formas e expressão, leia-se, artigo 3º e consistirá na inscrição em um dos seguintes livros. Terceiro, livro de registro das formas de expressão, Sala das Sessões, 22 de novembro de 2011, assinado por todos os membros das comissões. Coloco o projeto em primeira discussão. E não havendo manifestação, coloco em primeira votação. Vereador José Aparecido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. A favor. Vereador Paulo Domingos. Favorável. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 7 votos favoráveis e 0 contra em primeira votação. A palavra está franca aos senhores vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, levando-se em conta que na próxima terça-feira não haverá reunião e esses projetos de natureza de urgência, como essas suplementações orçamentárias, eu sugiro a esta presidência que realize reuniões extraordinárias para que possamos estar deliberando sobre esses projetos. Senhor presidente, o projeto também 061, que se trata aí da patrulha mecanizada também, dependendo da aprovação desse projeto, para liberar essa patrulha para estar trabalhando. Então, gostaria que, entre outros que fosse votado, incluísse também esse projeto número 61, se todos os vereadores estivessem de acordo. Eu queria perguntar aos senhores vereadores se estão de acordo nós fazermos 2 reuniões extraordinárias logo após essa, devido aos projetos que têm urgência, urgentíssimas, entendeu? São, acho que três, né?
E você está de acordo, José Precido? Estou sim.